Plantão. Tá. Aí ele entra com uma planta grande. Me dá uma vontade de ir quando eu me... Eles fazem humor com as gafes da mídia. Eu vou começar com jornalistas e humoristas. Maurício Menezes e Hélio Júnior. Tudo bom? Tudo bem, Jô. Maravilha. Você tá com um brinquinho agora? É recente esse brinquinho? Não, esse brinquinho eu coloquei tem uns 6 anos já. 6 anos, relativamente. Ele que já tem tanto brinco que ele tá andando com a orelha assim. Tem muito também, você quantos brincos tem? Eu tenho 3 aqui, 3 argolas nessa orelha, um sol na de cá. Um que? Um sol? Um sol. Um sol na de lá. Da sorte. Que legal. Eu tenho só de um lado, engraçado, né? E depois que eu furei, eu tenho mais de 20 anos. Mas esse seu aí vale pelo nosso todo aqui. Imagina. Tem mais de 20 anos. E depois que eu furei aqui, me disseram, não, o gay usa a orelha pro lado do lado direito. Isso, essa história mesmo. E eu digo, agora já furei, não vou furar, não. Mas por que não fura outra? Por que não fura outra? Porque o gay usa, é outro furo, não é na orelha. Então, faz de um lado, do outro. É a mesma coisa, não é verdade? É verdade. A gente veio falar aqui sobre o quê? Que eu não tenho a menor ideia. Futebol, Maurício, vamos falar A gente precisa falar sobre o Flamengo. Tô brincando. Não, vamos falar Ou então falar sobre o grande Palmeiras. Que conseguiu deixar um empate de virada, né? Lá com os argentinos. Conseguiu essa maravilha. E o grande Corinthians que ganhou. E também, nunca esquecendo o Fluminense. Gente, vocês se especializaram em pegar gafes da mídia, gafes da imprensa e transformaram isso num show. Como é que pintou a ideia de fazer isso? Qual foi a primeira... Bom, surgiu por acaso, né, Jô? Porque eu trabalhei 21 anos no Jornal do Estado de São Paulo. Eu era repórter do Estadão no Rio, né? Aí um dia eu fui destacado pelo jornal para cobrir o sequestro do Roberto Medina. E o sequestro do Roberto Medina, pro repórter, era um negócio terrível. O sequestro de uma maneira geral, porque o repórter fica na casa do sequestrado esperando ele voltar do cativeiro, nunca se sabe quando isso vai acontecer, né? Então nós passávamos a madrugada lá, naquela ansiedade, né? Dentro da casa? Não, do lado de fora. Só dentro da casa era beleza, nós ficávamos na rua, no sol, né? Na neblina, no frio e tal. E aí, pra passar o tempo, eu comecei a contar histórias da imprensa, né? Primeiro piada, aí o estoque de piada acabou. Não tinha mais piada pra contar. Então eu comecei a contar a história da imprensa, que eu já conhecia alguma, de erro e tal. Aí aquilo virou um point, né, ali, do jornalista. Né? E as piadas também eram sobre jornalismo ou não? Não, as piadas, acabou o estoque de piada, eu passei a contar a história do nosso meio, né? E aí, dali depois, quando terminou o sequestro do Medina, eu passei a fazer isso num botequim de brincadeira, só pra colega. Qual era o botequim? O Bar Constituinte, que acabou. Era um bar que tinha no centro da cidade que aceitava cheque pré-datado e por isso tinha muito jornalista lá dentro, né? Maravilha. Então dali, um dia apareceu um produtor e falou, pô, tu vai fazer isso em teatro e tal. Aí eu comecei a fazer isso em teatro. Depois começou a aparecer tanto teatro pra eu fazer, show, apresentação e tal, que aí eu tive que pedir demissão do Estadão. Um dia eu cheguei no jornal lá no sucursal do Rio e falei, não tenho mais condição de trabalhar. Ficou rico, Jô. E aí depois... Eu também sempre trabalhei na Rádio Globo, né? E aí um dia eu conheci o Elinho e tal, aí hoje nós temos um programa na rádio, o Agito Geral, que vai lá sábado, domingo à noite, de 8 à meia-noite, e no programa nós também brincamos, contamos essa história de jornalismo. E o Elinho também tá no show de jornalismo. Também, agora o Elinho faz comigo teatro, né? E vocês têm feito bastante? Vocês estão, além do... O Agito Geral é sábado e domingo? Sábado e domingo, de 8 à meia-noite, vai pro Brasil inteiro. Sim. Rádio Globo AM. O Rádio Globo? AM. Isso. E, além disso, vocês fazem show em teatro? Vocês estão fazendo em algum lugar? Nós fizemos temporada em vários teatros, né? Fizemos vários teatros no Rio de Janeiro, fizemos várias apresentações em São Paulo, fizemos muitas convenções.
Mas agora nós estamos, por causa do programa de rádio, nós não estamos podendo fazer teatro, né? E estamos empenhados nesse livro, que eu estou terminando de fazer esse livro, e estamos fazendo também, preparando um programa de televisão, né? A Globo, inclusive, mandou a gente para o SBT, o SBT mandou para a Bandeirante mandou para a TV Educativa, a TV Educativa mandou a gente para um lugar que eu não posso falar aqui. Tudo bem. Mas a gente rima com Mas tem toda a TV a cabo ainda, né? Mas você pode percorrer. Isso aí, boa ideia, vamos começar essa trilha aí. Você, falando em gafe de jornalista, você é autor talvez de uma das mais fantásticas gafes do jornalismo brasileiro. Queria que você contasse, por favor. Não. Porque, não. Agora conta. Diz assim, que você não tem gafe nenhuma sua para contar, mas tem uma pequena. Porque aconteceu comigo, eu ainda era novo na profissão, e todo mundo erra, já não tem jeito. Novo com que idade, mais ou menos? Isso não é desculpa, não, mas com que idade? Eu tinha 3 ou 4 anos só. Na profissão, de profissão. Mas todo mundo erra, eu errar, todo mundo erra, não tem jeito. Mas que idade você tinha, na verdade, a idade mesmo física completa? De 20 e poucos anos? 23 30 anos? 23 anos. 23 anos. Comecei em jornal com 20 anos, né? E aí? Aí eu fui fazer uma entrevista na Arquidiocese do Rio de Janeiro, e o Adionel Carlos, que é até hoje assessor de imprensa do Dom Eugênio Salles. Qual é o nome dele? Adionel Carlos. Ele é o assessor de imprensa até hoje do Dom Eugênio Salles. E na hora que eu cheguei na Arquidiocese, nós estávamos esperando, eu e a imprensa toda esperando o Dom Eugênio descer para dar entrevista, e aí nós estávamos ali conversando com o Monsenhor João, Padre Antônio, Frei Joaquim. Era rádio ou era imprensa? Era escrito? Não, era todo mundo. Não, mas você estava Eu estava na Rádio Globo. Ótimo. Aí nós chegamos lá, né, e conversando ali com o Monsenhor João, Frei Antônio, Padre Joaquim, aí daqui a pouco chegou o Dom Eugênio com Adionel Carlos. E na hora que eu vi o Adionel Carlos, eu achei que Adionel fosse um cargo da igreja. Monsenhor João, Frei Joaquim, Adionel Carlos. E os colegas todos lá, eu olhei, falei, cacetado, olha o cara, rapaz, com 20 e poucos anos, talvez, já é Adionel. Falei, meu Deus do céu, um homem desse, com essa idade, já sendo Adionel, daqui a alguns anos ele vai ser papa. No mínimo. Aí eu fiquei com essa cabeça, falei, vou furar esses colegas todos aqui, vou dar um furo de reportagem, vou fazer essa entrevista com esse Adionel. Mas aí o Dom Eugênio lá, encerrou a entrevista, não sei o que, ele ameaçou levantar, eu falei, peraí, eu tenho mais uma pergunta para fazer aí e tal. O que é? Eu falei, eu queria saber aí, há quanto tempo o seu assessor é Adionel? Aí foi aquela perplexidade. Aí todo mundo parou, o Paulo Roberto Araújo, que era um colega do Globo, estava atrás de mim e falou, Maurício, você tá maluco, rapaz? Eu falei, a pergunta é minha aqui, calma lá. Olha essa da imprensa aqui. Aí falou, mas meu filho não está entendendo, o que você quer saber? Eu falei, eu quero saber quanto tempo o seu assessor é Adionel. Mas como assim? Há quanto tempo ele assumiu a Adionelato aqui da Aí foi aquela, né, todo mundo espantado com aquilo e tal, e aí eu percebi que eu estava fazendo bobagem, né? Porque todo mundo olhou pra mim. E ninguém riu. Aí eu falei, só pra encerrar o papo, quanto tempo o senhor é Adionel? Fala aí que acabou. Eu falei, meu filho, eu sou Adionel desde que eu nasci. Eu falei, nasceu pra ser Adionel, maravilha. E você já criou o caso de Adionelato. Adionelato. Isso é uma beleza. Vamos mostrar aqui no telão, você trouxe umas notícias? Trouxe um recorte de jornal. Um recorte de jornal. Alguns recortes de jornal, porque eu tenho milhares, né? Do Brasil inteiro as pessoas me mandam. Todo onde eu vou fazer um show, as pessoas me mandar e tal. Nós temos um e-mail que a gente recebe muita coisa também. Isso aí, tudo a gente está colocando no livro. Esse aqui saiu no jornal, o nome do jornal é O Imparcial. Olha a manchete que O Imparcial publicou, quer ver? Vamos colocar lá. Olha lá. Fidel Castro comemorou o Dia do Trabalhador da Eletricidade com o fuzilamento de alguns deles. E é O Imparcial. Paranaguá. Agora essa próxima aí saiu no jornal. Porque é terrível pro jornalista ele ter que desmentir, né, Jô? Porque o jornalista trabalha com a verdade. Então ele tem que desmentir, é tétrico, né? Por quê? Mas tem um jornalista que não desmente, eu acho que é até legal. Olha, eu me enganei. Exatamente. Eu também sempre procedi assim. Uma vez na Rádio Globo eu falei um negócio, não era. No dia seguinte eu desculpa, eu falei uma bobagem e tal. Desculpa, eu já vi você fazer isso algumas vezes também. Mas tem vezes que, nesse caso, por exemplo, o desmentido é terrível. Porque o jornal anunciou a vinda ao Brasil de um monge na yoga, que ele era a grande estrela desse negócio da yoga, seria esse monge que viria ao Rio para esse coisa. E olha o que aconteceu, João.
O monge não vem mais, por motivo, morreu há 44 anos.